Vamos lá. A disciplina ela é bem simples, né? O contexto da disciplina. São aulas e atividades semanais. Você já deve ter conversado com alguém. Então, eu divido a disciplina em unidades. Toda semana tem uma aula, ou duas ou três, dependendo do tipo de prática que a gente está apresentando, mas sempre tem uma aula teórica. Se nessa aula teórica não for contemplado o conteúdo prático, vai ter alguma aula prática mostrando como é feito o teste, avaliação ou procedimento, tá? Então a disciplina é dividida em unidades. Nós vamos falar também sobre o método de avaliação, que aqui muitas vezes o aluno acaba tendo algum problema, e as literaturas de apoio. Então a disciplina está dividida em 3 unidades, ou seja, são 3 provas que nós vamos trabalhar, né? Teoricamente, tá? A primeira parte nós vamos falar sobre a importância da semente, a formação, as estruturas que compõem a semente, a sua composição química e a germinação. A aula sobre a importância da semente já está disponível desde ontem. Não sei se vocês já entraram, já deram uma olhada lá, então já está a aula e a avaliação. E também a aula prática voltada à parte de homogeneização, obtenção de amostras de trabalho. A unidade 2 nós vamos falar de dormência, vigor de sementes e sistemas de produção. Para entrar na unidade 2, tem que ter passado por todas as etapas da unidade 1, senão a gente fica perdido aqui, principalmente nos conteúdos ligados a vigor de sementes. E a parte final, que é uma parte mais técnica, nós vamos falar de colheita, secagem, beneficiamento, armazenamento e tratamento de sementes. Como que é o método de avaliação dessa disciplina? E para quem faz agricultura 2 lá comigo também, com o Fabiano, é da mesma forma. Cada módulo, ou seja, cada unidade, vai compor a nota de uma prova. E como que é composta a nota dessa unidade? A média aritmética simples. Então, se a unidade 1 tem 5 aulas, 5 semanas, nessas 5 semanas haverão 5 avaliações e dentro de cada avaliação pode ter uma ou mais questões para serem respondidas, descritas ou avaliadas. Então, você tira a média aritmética simples dessas 5 avaliações, tirou 10 em tudo, soma, divide por 5, você tem a nota da unidade 1. Agora, a média final ela é calculada de forma geométrica, ou seja, se eu tenho 3 provas, eu vou multiplicar as notas das 3 provas e tirar a raiz cúbica. Aí está o problema, que às vezes vocês acham que eu fui muito bem na unidade 1, na unidade 2, então eu vou abandonar a unidade 3. Mesmo se eu tirar 0, só que não é média aritmética simples. Você tirou 10 na primeira, tirou 10 na segunda e 0 na terceira, 10 vezes 10 é 100, vezes 0 é 0, raiz cúbica de 0 está reprovado. Então, todos os conteúdos têm que ser cumpridos e as atividades têm que ser feitas, tá? E a condição final é tirar nota maior do que 5. Falta nessa condição de flexibilização que a gente está trabalhando, não há o cômputo de faltas, tá? E em relação ao AVA, né? Tudo que é passado hoje para vocês, eu estou mais tranquilo, porque mesmo antes da pandemia, a gente já usava o AVA. Então aqui vocês vão ter todo o conteúdo e as aulas estão disponíveis no YouTube. Ou seja, se o AVA não estiver funcionando, mesmo assim vocês conseguem assistir às aulas desse semestre ou aulas dos semestres passados. Eu vou colocando tudo em ordem para vocês. A vantagem é que você entra aqui, clica no ícone da aula, tá lá aula 1, semana tal, assim por diante, você não precisa buscar ela no YouTube, tá? Através do AVA você clica no link dela, ou se você se inscrever lá no meu canal, cada vez que eu postar uma aula nova vai receber uma mensagem dizendo que tem uma aula nova disponível. Nós não vamos usar o Big Blue Button, porque eu não juntei as duas turmas, eu tenho as duas turmas separadas e eu não tenho como dar aula teórica das duas turmas ao mesmo tempo. Então a gente vai usar como hoje aqui o Meet ou o Teams, eu vou avisar antes qual é o sistema que nós vamos utilizar. Mas provavelmente a aula síncrona só essa primeira aqui, para explicar para vocês qual é o funcionamento da disciplina, tá?
Então, tudo vai ficar disponível de forma assíncrona e, se for necessário, se alguém tiver alguma dúvida, não conseguir tirar comigo ou com o monitor, a gente marca uma aula com todo mundo para discutir. Em relação às literaturas de apoio, existem várias literaturas que eu disponibilizo lá no final de cada unidade, eu coloco alguns materiais, como vocês vão ver lá na unidade 3, que tem um curso de produção de sementes de hortaliças da Embrapa, que depois que ele foi realizado, tornaram as aulas gratuitas e eu indico vocês assistirem, porque a gente fala muito pouco de sementes de hortaliças no curso aqui, na disciplina. Então, a literatura básica são 2 livros, e isso vocês podem pegar na biblioteca, se estiverem aqui ou se tiver alguma biblioteca em outro lugar, que é o livro Semente, Ciência e Tecnologia, da produção do professor João Nakagawa e do Nelson Moreira de Carvalho, e o livro Fisiologia de Sementes das Plantas Cultivadas, do professor Júlio Marcos Filho. Esses 2 livros são a base para o que nós vamos estudar. Também tem as regras para análise de sementes, artigos da Abrates, do Journal of Seed Science, nesses links que estão aqui da Abrates ou do Cielo. Também tem algumas outras coisas, né? No podcast, fazendo a propaganda lá no Mundo Agro Podcast, tem bastante conteúdo que a gente fala em aula, inclusive a entrevista com os pesquisadores da Embrapa, que são responsáveis hoje pela Abrates, que montaram o Manual de Vigor de Sementes e assim por diante. Tem alguns canais online interessantes que eu vou citar para vocês, e artigos e livros gratuitos no site da Embrapa, tá? E a monitoria vai estar disponível. Eu não selecionei ainda qual é o monitor desse semestre, eu fiquei sabendo ontem que a Yara não vai continuar, mas vai ter um monitor para auxiliar vocês durante as atividades ou mesmo fora, sobre qualquer outro assunto ligado à disciplina. Ela só não vai responder as questões para vocês, tá bom? Bom, é basicamente isso. Então, o que eu desejo a todos é um ótimo semestre. Lembrem-se que, dessa vez, a responsabilidade está muito mais do lado de vocês. Nós estamos oferecendo conteúdo, mas vocês têm que se programar, porque vocês têm a oportunidade de se matricular sem choque de horário. É importante para melhorar o fluxo de estudo de vocês, mas vocês têm que se controlar em termos do tempo para poder assistir às aulas. As minhas estão disponíveis de forma assíncrona, então vocês podem entrar a hora que quiser para assistir, voltar, refazer. Tem meu WhatsApp, tem o grupo no WhatsApp, e o que precisar é só tirar dúvida.